Olá, consumidor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Defesa do Consumidor. Continuamos no rescaldo das celebrações do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor e o trabalho de conscientização rumo a uma transição justa para estilos de vida sustentáveis. Afinal, isto faz parte dos trabalhos da ADECO, não apenas a 15 de março, mas sim o ano inteiro. Por agora, fica na nossa companhia, informe-se e seja parte ativa desta luta. Passamos agora por anunciar os temas que marcam esta edição do programa. Índice de consumo essencial de março de 2025. ICE diminui na Ilha do Sal e aumenta na Ilha de São Vicente. 7º episódio do projeto Serviços Financeiros Fáceis para Todos, introduzindo o tema Crédito à Formação. A ADECO participa na Cimeira Estilos de Vida Sustentáveis, promovida pela Consumers International. Para encerrar as comemorações do março, o mês do consumidor, a vice-presidente da ADECO fala das medidas que devem ser adotadas no sentido de garantir uma transição justa para estilos de vida sustentáveis em Cabo Verde. Informação jurídica traz a questão: como proceder em caso de recusa de disponibilização do livro de reclamações? Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. O índice de consumo essencial calculado mensalmente pela ADECO registrou no mês de março uma ligeira diminuição na Ilha do Sal e aumentou na Ilha de São Vicente. Confira agora quais os custos para um adulto saudável viver nessas duas ilhas. O cabaz de bens e serviços essenciais monitorizados pela ADECO para calcular a evolução dos preços na Ilha do Sal registrou em março uma diminuição de 147 escudos, menos 0,4% que no mês anterior. Com esta atualização, passou a custar para um consumidor saudável viver na Ilha do Sal 33.880 escudos. Os custos dos produtos alimentares diminuíram 0,9%, menos 158 escudos do que no mês de fevereiro. O déficit do salário mínimo do setor público é de 43,9% e o déficit do salário mínimo do setor privado de 49,8%. Já na Ilha de São Vicente, o cabaz de bens e serviços essenciais monitorizados pela ADECO para calcular a evolução dos preços registrou em março um aumento de 285 escudos, mais 1,2% do que no mês anterior. Portanto, passou a custar para um consumidor saudável viver na Ilha de São Vicente 24.077 escudos. Os custos dos produtos alimentares aumentaram 2%, mais 275 escudos do que no mês de fevereiro. O déficit do salário mínimo do setor público é de 21,1% e o déficit do salário mínimo do setor privado de 29,4%. Consegue-se constatar que é a segunda vez consecutiva que o ICE registra diminuições na Ilha do Sal e aumenta na Ilha de São Vicente. O projeto Serviços Financeiros Fáceis para Todos já conta com o seu 7º episódio. No programa de hoje introduzimos um novo produto financeiro, o Crédito à Formação. João e Maria encarregam-se de trazer todas as informações para si que tem a pretensão de fazer a sua formação universitária. Olá João, tudo bem? Então, fizeste alguma pesquisa sobre o crédito à formação? Claro que sim, Maria. Estive a investigar e trouxe algumas informações. Excelente! O crédito à formação é uma modalidade criada para apoiar o estudo universitário, como licenciaturas, pós-graduações, mestrados e doutoramentos. E funciona como o crédito à habitação, com um período de utilização no qual só se pagam juros, geralmente enquanto o cliente estuda. Após isso, vem o período de amortização, onde o cliente paga capital e juros. Correto. Há ainda a possibilidade de pedir um período de carência que dá ao cliente tempo para encontrar trabalho antes de começar a pagar o empréstimo. Ou seja, se o período de carência é de 6 meses, após o término dos estudos, o cliente tem um prazo de 6 meses para começar a pagar o empréstimo. Interessante! E notei que certos bancos, por exemplo, oferecem créditos para estudo, aquisição de computador e outras formações especializadas, com prazos e condições bem definidos. Sim, e os juros e garantias variam consoante as modalidades. Além disso, algumas opções incluem benefícios para clientes com boas classificações ou contas especiais. Muito bem!
O cliente também pode amortizar o empréstimo antecipadamente sem penalidades, desde que avise o banco com antecedência. Vale lembrar que antes de contratar qualquer produto financeiro, é recomendável fazer um estudo de mercado primeiro, para ver qual banco oferece a melhor opção. Bem lembrado, João. Continuaremos a abordar esse tema na próxima conversa. Até lá, consulte o estudo no site da ADECO para manter-se informado. Não perca o próximo episódio. Enquadrado nas celebrações do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, a ADECO participou no passado dia 14 de março na cimeira intitulada Estilos de Vida Sustentáveis, realizada pela Consumers International. Em representação à ADECO esteve a advogada Eva Caldeira Marques, que passa agora por apresentar aquilo que foi a sua intervenção na cimeira Estilos de Vida Sustentáveis. Por ocasião do Dia Internacional do Consumidor, a Consumers International realizou um painel onde a ADECO participou sobre a transição para um estilo de vida sustentável. A ADECO, durante o painel, não só relembrou que nós somos um dos países onde os direitos do consumidor estão constitucionalmente consagrados e as obrigações de intervenção e proteção dos direitos do consumidor estão também plasmados na Constituição, as intervenções de proteção tanto por parte do governo local como do governo central. A ADECO frisou a importância da nossa transição para um estilo de vida saudável e com isso nós apelamos a todos os consumidores cabo-verdianos que comecem a pensar nesta transição para um estilo de vida saudável também a nível da nossa alimentação. Nós sabemos que as doenças crónicas com grande origem no que nós comemos, na nossa alimentação, tal como diabetes, colesterol, aumentaram exponencialmente em Cabo Verde, mais de 20%. Portanto, a nossa preocupação com o que nós comemos para prevenirmos e também para gerirmos problemas de colesterol, problemas de diabetes e mesmo, apesar de não termos ainda estudos científicos em Cabo Verde que aprofundem e pesquisem a matéria, nós sabemos que, portanto, a maior parte do que consumimos não é natural, é processado, tem conservantes, tem algum potencial para substâncias que podem ser cancerígenas e tem potencial para aumentar ou desenvolver colesterol e diabetes. Portanto, o que nós pudermos fazer para uma alimentação saudável, para confirmar que os nossos alimentos são naturais, o incentivo nas escolas, desde a escola primária, para que tenham um jardim, para que aprendam as crianças a cultivar os seus vegetais, isto tudo são ações que são possíveis, nós podemos tomar essas ações nas nossas casas, nas escolas, as entidades governamentais podem incentivar, as instituições podem incentivar a alimentação sustentável, a produção sustentável, um estilo de vida sustentável que não só garantirá o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, o futuro dos nossos netos. Vamos todos fazer por isso. Garantir uma transição justa para estilos de vida sustentáveis depende de uma ação conjunta que não só envolve o governo e autarquias, como também a sociedade civil e os consumidores em geral. Em Cabo Verde ainda há muito por fazer para atingir a sustentabilidade de uma forma justa para todos. Neste sentido, a vice-presidente do Conselho Diretivo da ADECO, Sandra Santos, veio-nos falar das medidas que devem ser adotadas no sentido de garantir uma transição justa para estilos de vida sustentáveis em Cabo Verde. Acreditamos que no mundo em constante transformação é fundamental promover estilos de vida que não só respeitem o nosso planeta, mas que sejam também inclusivos e equitativos. A sustentabilidade não é apenas uma escolha ecológica ou económica, mas sim uma escolha de justiça social.
Precisamos garantir que todos tenham acesso aos direitos básicos, desde a alimentação, água e saneamento, até a educação e saúde, enquanto asseguramos que os recursos do nosso planeta sejam protegidos para gerações futuras. Este ano, mais do que nunca, focamo-nos em integrar a sustentabilidade no coração das nossas vidas diárias. Defender estilos de vida sustentáveis significa promover práticas que reduzam o desperdício, incentivem o uso consciente dos recursos, tenham em consideração a nossa vida em sociedade e fomentem a responsabilidade ambiental com e para todos. Em sintonia com as especificidades do arquipélago, a ADECO destaca a necessidade de sustentabilidade adaptada ao contexto local, via incentivo ao uso de energias renováveis, gestão eficiente de recursos hídricos, com acesso em quantidade e qualidade para todos, assim como o combate ao desperdício em prol da resiliência climática. Inclusão das comunidades vulneráveis, com salvaguarda de acesso à água potável, energia limpa e informação transparente, especialmente para populações das zonas periurbanas, zonas rurais e ilhas periféricas. Equidade na transição ecológica com defesa de políticas que evitem sobrecarregar as famílias de baixos rendimentos e promovam parcerias justas entre setores público, privado e sociedade civil. Salários dignos que permitam aos consumidores acesso aos bens essenciais de consumo para viverem com a dignidade humana desejada na satisfação das suas necessidades básicas. Como voz ativa na defesa dos consumidores cabo-verdianos, a ADECO continuará a implementar campanhas de sensibilização, oficinas comunitárias, contacto com os consumidores, programas de comunicação nas diferentes plataformas sobre o consumo consciente, a redução do plástico de uso único, utilização racional da energia, aceleração da transição energética em colaboração com escolas e parceiros. Advocacia por políticas públicas, pressão por legislação que fortaleça a segurança alimentar, incentive energias limpas e regule práticas comerciais abusivas, assim como apostar na atualização da legislação vigente, desadequada ao presente e ao futuro nas relações de consumo. Projetos para o desenvolvimento e execução em parceria com organizações e empresas para fomentar produtos e serviços sustentáveis e acessíveis, como agricultura biológica e turismo responsável. Como posso proceder em caso de recusa de disponibilização do livro de reclamações? Quem nos traz a resposta a esta questão é a jurista Shirley Graça na rúbrica Informação Jurídica. O Decreto-Lei nº 19/2008, de 9 de junho, institui a obrigatoriedade de existência e disponibilização do livro de reclamações em todos os estabelecimentos de fornecimento de bens ou prestação de serviços, desde que estes tenham contato direto com o público. A criação do livro de reclamações teve por base a preocupação de tornar mais acessível o exercício do direito de queixa dos cidadãos consumidores. Portanto, sempre que o consumidor se sentir insatisfeito com a prestação de um serviço ou com a aquisição de um bem, pode solicitar o livro de reclamações e neste expor formalmente o motivo da sua insatisfação. Para além de possuir o livro de reclamações, o fornecedor de bens ou o prestador de serviços é obrigado a facultar imediatamente o livro de reclamações ao consumidor sempre que este o solicite. O fornecedor de bens ou o prestador de serviços não pode justificar a falta do livro de reclamações do estabelecimento onde o consumidor o solicita pelo facto do mesmo se encontrar disponível noutros estabelecimentos, nem pode condicionar a disponibilização do livro de reclamações à necessidade de identificação do consumidor. Havendo recusa de disponibilização do livro de reclamações, o reclamante pode e deve solicitar a presença de um agente da autoridade policial. A autoridade policial inteira a situação, removendo a recusa para que o livro de reclamações seja facultado ao consumidor e ou tome nota da ocorrência, elaborando o respectivo auto de contraordenação que deverá ser encaminhado à entidade competente. A entidade competente, por sua vez, levanta o processo de contraordenação, podendo aplicar as devidas sanções a este estabelecimento, como, por exemplo, coimas e encerramento temporário, conforme a cada caso couber.
E assim encerramos o programa de hoje e as celebrações do março, mês do consumidor. Mas como disse no início, o trabalho da ADECO em prol de uma transição justa para estilos de vida sustentáveis continua. E como já sabem, a ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos nossos contactos ao lado. O programa Defesa do Consumidor volta na próxima semana. Até lá, siga o nosso trabalho nas redes sociais, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova e escute-nos nas 14 rádios parceiras.